Período do Bronze Antigo, 3.300 a 1900 a.C. Contexto histórico. O período do Bronze Antigo é marcado pela urbanização. Antes, os povos viviam em aldeias e agora viveriam em cidades fortificadas, além do surgimento da primeira dinastia egípcia. O comércio entre partes do Antigo Oriente foi plenamente estabelecido. As primeiras cidades são estabelecidas na Mesopotâmia. Esse nome tem como significado terra entre rios, justamente por conta do rio Eufrates e Tigre. A escrita é algo revolucionário para a época. Surgiu em dois lugares quase ao mesmo tempo: o cuneiforme, na Mesopotâmia, e o hieróglifo, no Egito. Enquanto os mesopotâmios escreviam em barro, os egípcios escreviam em papiros. Código de Hammurabi. Hammurabi foi o primeiro rei do Império Babilônico. Os amoritas foram responsáveis por criar um império nessa faixa de terra da Mesopotâmia, 2000 a 1750 a.C., que passou a ser chamado de Primeiro Império Babilônico. O Código de Hammurabi é um dos mais antigos sistemas de leis. No entanto, existem outros anteriores. Contudo, originalmente, as leis eram repassadas de modo oral, porém, Hammurabi estabeleceu as ordenanças de maneira materializada para todos aqueles que tinham dúvidas do certo e errado. Talvez esse monumento ficaria na entrada principal da cidade, templo ou em alguma praça pública. Na parte superior da estela, há um relevo onde Hammurabi aparece em pé, recebendo diversas leis do Deus Sol, considerado o deus da justiça na época, chamado Shemesh. A inscrição está em uma pedra escura de diorito, de 2,25 metros de altura. Está grafada em cuneiforme. Hammurabi começou a escrever esse monumento por volta de 1772 a.C. O Código de Hammurabi foi encontrado na cidade de Suzã, atual Irã, em uma expedição de franceses liderada por Morgan, em 1901. Posteriormente, foi traduzido pelo Abade. Atualmente, o artefato original se encontra no Museu do Louvre, na França. Tabletes da escrita cuneiforme. A escrita surgiu de forma simultânea em duas regiões, Egito e Mesopotâmia. Quanto aos materiais para a escrita, havia dois materiais principais no Antigo Oriente. Enquanto o papiro foi desenvolvido no Egito, na Mesopotâmia foi a partir do barro ou da pedra que os documentos eram escritos. Utilizando um instrumento de ferro pontiagudo ou madeira, o que antes eram desenhos, que chamamos de pictográfica, passou a ser escrita ou cuneiforme. Selos sumerianos, objetos cilíndricos com entalhes, que eram figuras ou desenhos esculpidos de forma individual para quem tivesse posse. Sinônimo de status ou riqueza, os selos não eram algo acessível a qualquer tipo de pessoa, além de serem usados para autenticar documentos. Para imprimir o desenho, o selo era rolado entre a superfície da argila molhada, revelando então uma imagem de identificação. Épico de Gilgamesh. Segundo o épico, o rei Gilgamesh, considerado um tirano por seu povo, é castigado pelos deuses. Porém, depois de uma intensa batalha, Enkidu e Gilgamesh se tornam amigos e partem para algumas aventuras. De maneira inesperada, Enkidu morre e Gilgamesh reflete sobre a brevidade da vida e decide encontrar o caminho para a eternidade. Sendo assim, ele conhece o único homem que é imortal, Utnapishtim, que, segundo o épico, sobreviveu às águas do dilúvio devido à construção de uma barca. Há um paralelo entre esse relato e a história bíblica de Gênesis 6. Porém, há diferença. Por exemplo, a chuva dura apenas 7 dias, enquanto na Bíblia são 40 dias de chuva. O épico é anterior a Moisés, portanto, o hebreu não foi o primeiro a contar sobre a história do dilúvio. Outras culturas do Oriente Médio já possuíam um mito análogo. As tábuas originais se encontram no Museu Britânico e são 11 ou 12 tábuas que recontam o mito. Fragmento de tijolo de palha e barro. Esse é o artefato mais antigo em exposição do museu. Esse fragmento, tijolo de palha e barro, é um vislumbre dos edifícios que haviam no Antigo Egito, construídos a partir desse material. Além disso, a Bíblia descreve os israelitas quando desceram ao Egito, erguendo alguns monumentos com palha e barro. Cutelo, objeto algumas vezes mencionado na Bíblia.
Inclusive, Abraão utiliza um cutelo para tentar sacrificar Isaque em Gênesis 22. Um detalhe: o sacrifício que Abraão faria de seu filho era de holocausto. Tal sacrifício é conhecido não apenas por matar a vítima, mas a queimar totalmente. Abraão cria que Deus ressuscitaria Isaque até mesmo das cinzas.